E aí pessoal, tudo bem? Cleberson por aqui de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre especificações de torque. Eu acho que eu já tinha comentado isso no outro vídeo lá. Muito bem, você já parou para pensar como é que é especificado o torque, né? Qual é a forma que normalmente a turma usa lá, quando aparece nos projetos? Bom, basicamente, né, tem mais de uma maneira, mas eu quero falar para vocês hoje da mais simples, da mais corriqueira, né, que é o que a maioria, né, dos projetos aí a turma faz. Muito bem. O que acontece? O projetista lá escolhe a bitola do parafuso, que ele está definindo no projeto dele, vê o passo da rosca que ele vai precisar, vê de repente camada superficial, alguma coisa assim, consulta, vai numa tabela lá, se a rosca é métrica ele vai numa tabela da ISO, se a rosca é polegada ele vai numa tabela da SAE, por exemplo. E aí identifica lá qual é o torque recomendado, claro, olhando sempre para a classe do parafuso, a classe de resistência, né? E aí lá está especificado, está recomendado algum torque, né? E ele define então que aquele é o valor de aperto que vai ter no conjunto montado dele lá. Mas vem cá, dá sempre certo? Isso é fácil, né? Deveria dar certo. Não, infelizmente não. É claro que não é tão simples assim, embora o processo seja simples, mas não é tão simples assim. O que a turma faz a partir disso? Bom, aí faz os testes internos, né? Depois que fez a montagem do conjunto lá do seu produto, faz os testes internos, e faz, por exemplo, teste de campo também, né? Bastante comum. E aí descobre coisas básicas, como, por exemplo, se o parafuso afrouxou e caiu, ou se ele rompeu por algum esforço, alguma coisa assim. E aí o que ele faz? Ele volta lá no projeto dele, mexe nas características, né? Se ele tem uma bitola menor, por exemplo, ele vai lá, coloca um parafuso mais robusto, ou ele mexe na classe de resistência, passo de rosca, camada superficial, enfim, ele vai mexer algumas características. Ele vai colocar, por exemplo, uma arruela lisa, uma arruela de pressão, vai colocar adesivo anaeróbico, né? Sempre avaliando pela questão custo-benefício da ação que ele está tomando. Muito bem, mas para aí, a tabela estava errada? O cara não fez o certo? Ele não consultou a tabela lá da ISO, da SAE? Não, claro que não, a tabela não está errada. Acontece, gente, isso é importante a gente sempre frisar assim, ó, as tabelas elas foram feitas definindo um valor de torque baseado na resistência daquele parafuso. A tensão que aquele cara vai sofrer, baseado na padronização das especificações que aquela norma definiu, né, em relação à bitola, material, né, pasta rosca, camada superficial, enfim, né, o que contém aquele parafuso daquela norma. Ela especifica o torque que aquele cara vai resistir. Mas a norma ela não faz a menor ideia de onde é que vai aplicar o dito cujo. Ela não sabe se vai apertar um conjunto que tem madeira, se tem ferro fundido, se tem aço, se tem plástico. Ela não sabe se o parafuso vai sofrer vibrações, ela não sabe se vai haver alteração de temperatura, por exemplo, no teu conjunto quando está funcionando. Não sabe se vai haver impacto, né, naquele componente lá. Então a norma não sabe o que tu está aplicando. Ela garante que aquele parafuso tem aquela resistência, mas tu precisa olhar para outras coisas do teu projeto. Bom, acaba virando um método de tentativa e erro, certo? Pô, isso é ruim. Não, mas ok, mas é assim mesmo que funciona. Não tem nada errado em relação a isso. Basicamente, todo mundo faz dessa forma e dá certo assim algumas coisas. Claro que quando tem uma característica muito crítica, quando tem algum componente muito complexo, aí existem outras formas, né, de se especificar torque. Que aí envolve uma série de cálculos, que a gente não vai abordar aqui hoje, que esse não é o foco, né, do nosso assunto. Então tem uma série de cálculos para definir a bitola, até a quantidade de parafusos, por exemplo. Tem cálculo, sim, tem cálculo para isso. Ah, mas tem a geometria da peça, sim, mas tem cálculo para isso também. E uma série de outras coisas lá em função das características do parafuso e da aplicação dele. Muito bem. Qual é a grande dificuldade nessa hora, né, que o projetista tem? É ele saber qual é a força dinâmica que o conjunto vai sofrer quando ele trabalha. Basicamente esse é o grande desafio assim, de todo projetista. E aí, se essa característica do projeto, do produto lá envolve coisas muito complexas, ele, claro, tem que fazer uma série de cálculos para chegar no torque ideal para aquele conjunto. Muito bem. Você deve estar já observando, né, que tem aqui atrás 3 especificações de torque no quadro. Bom, eu escolhi essas 3 para a gente falar um pouquinho delas, claro que tem outra, né? Mas eu quero falar basicamente essa aqui. Então, primeiro, né, lembrando aqui, uma especificação, para quem conhece não tem problema nenhum, mas vamos lá, vamos supor que quem está olhando aqui nunca viu isso pela primeira vez, ou está vendo pela primeira vez. Então, newton-metros, sempre lembrando que torque é força vezes distância, então aqui uma unidade de força, newtons, e uma unidade de distância, metro, para uma rosca padrão ISO, né, uma rosca métrica,
Se for uma rosca polegada, então eu tenho aqui libra-pé, ou libra, unidade de força, pé, unidade de distância, e também uma tal de libra polegada. Bah, essa aí eu não estou familiarizado com essa especificação de torque não. Libra polegada? Sim, libra polegada. Por quê? Se você tem um parafuso como esse aqui, um M10, por exemplo, né, uma rosca métrica, pegando lá uma classe de referência 8.8, uma classe bastante comum, bastante utilizada em vários projetos, provavelmente a tabela vai te dizer assim, olha, aqui tu vai aplicar 46, 47 Nm, claro, dependendo um pouquinho também do passo da rosca. Se você tem um parafuso M8, né, vai ter uma especificação lá, tomando como referência a mesma classe, 23, 24 Nm. Mas se você tiver um parafuso como esse aqui, como assim, você não está enxergando? Tem um parafuso na minha mão aqui, ó, tá vendo? É um carinha minúsculo, né? Um parafusinho de nada. Pô, esse cara aqui provavelmente é um 2.2, 2.5. Se a gente fosse especificar ele como newton-metros, ele seria 0.70 lá, pegando uma norma, pegando uma classe básica lá de referência. Pô, 0.70, isso é ruim até de controlar, né? Um negócio desse. Bom, o que a libra polegada nos ajuda? Se eu fosse converter newton-metros, esse 0,70 para libra polegada, por exemplo, né? Então eu dividiria isso aqui por 0,11. E aí eu teria algo em torno de 6,3, 6,4 libra polegada. Então por isso que é muito mais fácil, né, aplicar, especificar a libra polegada em parafusos desse tamanho, que são basicamente utilizados nas indústrias eletrônicas, né? Porque isso aqui é parafusinho, inclusive de celular, de câmera, né? de placa de computador, sei lá. Então são parafusinhos pequenininhos que é melhor colocar um número mais redondo, mais fácil para trabalhar. E aí, claro, se eu tenho, por exemplo, outra especificação, eu quero passar de libra-pé para newton-metros, então tu multiplica lá por 1.355. 1.355 é a conversão para passar de libra-pé para newton-metros. Claro que o teu projeto, quando ele já está especificado, não precisa estar fazendo essas conversões, a não ser que tu não tenha um instrumento para medir com a unidade correta. Mas é basicamente isso. Bom, Clepos, mas aí no meu projeto, lá na minha empresa, apareceu um cara chamado LB.FT. O que é isso? É o mesmo libra-pé, só que está em inglês, né? O foot, que em inglês, né, traduzindo, é pé. Mas na minha empresa eu achei lá um libra.in. Que raios que é esse in aqui? In é inches, de polegadas. Mesma coisa também, é só a transferência, é só a escrita em inglês ao invés de estar escrito em português. Mas libra-pé e libra-FT é a mesma coisa, libra-polegada e libra-in é a mesma coisa. Beleza? Então era isso por hoje, gente. Era só esse recadinho que a gente queria dividir com vocês. Lembrando, acesse a nossa página lá, www.clebersonmorosini.com/blog do aperto. Entra no nosso blog lá, se inscreva para você receber as dicas, né, quando a gente for publicando alguma coisa. Não esquece de entrar no nosso canal do YouTube, Cleberson Morosini lá também. Clica lá naquele sininho que aí o YouTube te informa quando tiver novos vídeos de dicas e sacadas como essa, ok? Também deve aparecer no vídeo, em algum lugar aqui, o endereço do nosso blog, né? clebersonmorosini.com/blog do aperto. Te inscreve lá e assim tu fica sabendo das novidades e das coisas que a gente for publicando aqui. Valeu? Um abraço, obrigado, nos vemos em breve, até o próximo vídeo.